No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Áudio vazado e atribuído ao cantor Sérgio Reis indica reunião com o presidente Jair Bolsonaro, ministros e comandantes das Forças Armadas para organizar cerco de caminhoneiros a Brasília no 7 de setembro e ultimato aos parlamentares pelo voto impresso e pelo impeachment de todos os magistrados do Supremo Tribunal Federal sob a ameaça de um golpe de Estado. Presidente do PTB, Roberto Jefferson, é preso por ameaças à democracia no âmbito do inquérito sobre o tema que tramita no Supremo Tribunal Federal. Em meio a tensões, presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani, abandona o país e Talibã anuncia a tomada do controle do Palácio Presidencial. Essas e outras notícias já são desta segunda-feira, 16 de agosto do ano de 2021, do programa Faixa Livre. Os comentários de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. A divulgação daquele áudio ontem, atribuído ao cantor e ex-deputado Sérgio Reis, que diz ter se reunido com o presidente Jair Bolsonaro, ministros e militares para articular um cerco a Brasília no 7 de setembro, com intimação do Congresso pela aprovação do voto impresso e do impeachment dos ministros do Supremo, sob a ameaça de um golpe caso essas demandas não sejam atendidas. Tudo isso mostra bem o caráter criminoso e golpista do bolsonarismo, que teve na sexta-feira um de seus representantes preso, o presidente do PTB, Roberto Jefferson, pelos seguidos ataques seus à democracia. Nós debateremos muito esses temas aqui no programa ao longo da semana, mas eu gostaria de dedicar esse espaço editorial a um tema que pouco se discutiu no país, mas que é de enorme importância e foi abordado pelo jornalista Bernardo Melo Franco na sua coluna para o jornal o Globo desse último domingo, que tem o título Palácio Capanema à Venda, um símbolo do desmonte da cultura. O governo incluiu o Palácio Gustavo Capanema, uma joia do centro do Rio, no feirão de imóveis anunciado para o fim do mês. O edifício é um marco da arquitetura moderna e um patrimônio da cultura brasileira. Nos últimos 7 anos, a União investiu 100 milhões de reais para restaurá-lo. Agora o ministro Paulo Guedes quer vendê-lo para engordar o caixa às vésperas da eleição. A sede do antigo Ministério da Educação e Saúde nasceu do traço do franco-suíço Le Corbusier, que visitou o país em 1936. O croquis reunia os principais elementos da sua arquitetura: construção sobre pilotis, terraço-jardim, janelas em fita. O projeto foi desenvolvido por uma equipe integrada por Oscar Niemeyer e Afonso Eduardo Reide. Os azulejos de Cândido Portinari, as esculturas de Bruno George e os jardins de Burle Marx transformariam o edifício num museu a céu aberto, inaugurado por Getúlio Vargas em 1945. Hoje o edifício de 16 andares abriga uma biblioteca pública, uma sala de espetáculos, parte do acervo da Biblioteca Nacional e as superintendências de órgãos culturais. Quando nos disseram que o palácio seria vendido, pensei que fosse piada. É como se Roma resolvesse vender o Coliseu, compara o arquiteto e antropólogo Lauro Cavalcante, diretor da Casa Roberto Marinho.
A notícia do leilão, publicada pelo Valor Econômico, também provocou calafrios no poeta Armando Freitas Filho. O autor de 3x4 bateu ponto no Capanema por mais de 2 décadas. Dividiu seus elevadores com Carlos Drummond de Andrade, Lúcio Costa e Ferreira Goulart. É mais um crime dessa gente que tomou conta do Brasil. Minha vontade é responder com palavrões. Talvez eles só entendam isso, desabafa o poeta. O Ministério da Economia incluiu o Capanema numa lista de 2.263 imóveis a serem vendidos no Rio. Vamos convidar incorporadoras, fundos imobiliários e investidores em geral, animou-se o secretário especial de desestatização Diego McCord. Este governo é incapaz de compreender a importância histórica e arquitetônica de um edifício. No universo deles, tudo é dinheiro e mercadoria, protesta Juca Ferreira, ministro da Cultura nos governos Lula e Dilma. Só um governo demolidor da cultura poderia ter uma ideia assim, concorda Marcelo Calero, que comandou o ministério na gestão Temer. O deputado estuda medidas judiciais para barrar o negócio. Um decreto-lei de 1937, ano em que o palácio foi erguido, impede a alienação de imóveis tombados que pertençam à União. Para Lauro Cavalcante, o leilão do Capanema agravaria o esvaziamento do Rio, iniciado com a transferência da capital para Brasília. O prédio é uma atração turística internacional. Não se trata de nostalgia, e sim de valorizar o que a cidade tem de melhor, defende. Ele define a possível venda como uma estupidez cultural que ilustra o descalabro que estamos vivendo no Brasil. No dia em que tomou posse, Jair Bolsonaro extinguiu o Ministério da Cultura. Foi o ato inaugural de uma série de boicotes ao setor. O governo perseguiu artistas, asfixiou a produção de filmes e abandonou órgãos como a Cinemateca Brasileira. Vender o Capanema num feirão de imóveis seria o símbolo final do desmonte. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o doutor em Economia Política Internacional
pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e membro do Instituto de Brasilidade, Daniel Kossinski. Daniel Kossinski, bom dia. Bom dia, Anderson. Daniel, muito obrigado por você mais uma vez se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Daniel, nosso país tem enfrentado momentos de extrema tensão com essas atitudes do líder máximo da República, o presidente Jair Bolsonaro. As ameaças que ele profere à nossa democracia se sucedem com o apoio de uma parcela das Forças Armadas e deixam os brasileiros sem saber o que pode vir a acontecer. E os ataques se ampliam à medida em que o ex-capitão vai ficando mais fragilizado, com essa queda constante da sua popularidade. Eu queria que você nos dissesse primeiro, Daniel, por favor, como tem sentido esse momento caótico que o país atravessa, com um presidente com planos autoritários, que vive testando as instituições, sustentado por militares frustrados pela derrota da ditadura lá nos anos 1980. Eu tenho sentido esse momento justamente como você disse. Um momento caótico, né? Absolutamente caótico. Nós somos hoje um país completamente desgovernado, né? Em franca demolição, em demolição em diversas dimensões. Demolição política, como um país desprovido de governo efetivo, uma sociedade sem projeto, sem rumo, sem direção. A demolição institucional, né? Com a destruição de instituições caríssimas à nossa viabilidade como nação, construídas com décadas de muito esforço, como é o caso da legislação trabalhista, né? Que foi devastada, como é o caso da Petrobras, né? Que está dilapidada, na verdade foi privatizada por baixo dos panos, né? Foi transformada à luz do dia em instrumento de extorsão do povo brasileiro, está cada vez mais incapacitado de pagar até mesmo pelo gás de cozinha que consomem, né? Isso em favor de distribuição de fartos dividendos para os seus acionistas, né? A maioria dos quais nem sequer se encontra mais no Brasil. Esse é o caso também da Eletrobras, né? Dos Correios, cujas privatizações, ou melhor, doações, né? Estão sendo aprovadas a toque de caixa nesse momento. É uma demolição produtiva também, né? Num país cada vez mais desindustrializado, cada vez mais importador, até mesmo de alimentos básicos, né? Fazendo a nossa população pagar preços dolarizados até pelo arroz, pelo feijão que ela consome. A demolição também do emprego, com mais 14 milhões de desempregados e sabe-se lá quantas dezenas de milhões de desalentados que nem procuram mais emprego algum. Enfim, então é uma demolição geral, né? E no meio disso tudo, ao mesmo tempo como produto, né, desse processo de demolição que já vem de longa data, e também como agente catalisador desse processo, como agente acelerador desse processo, nós temos um presidente que se comporta como um vândalo, né? Como um depredador, um saqueador. Um presidente que aposta intermitentemente na piora desse quadro, que busca a todo momento aprofundar a crise que nós estamos vivendo até o ponto em que algo aconteça a fim de justificar algum tipo de ruptura institucional, né? Enfim, é um cenário desastroso, caótico, sem dúvida nenhuma. No meio disso tudo, eu confesso a você duas coisas. A primeira, um profundo desgosto, né? Vergonha mesmo disso tudo, né? Uma sensação muito forte que eu tenho nesse momento de que nós estamos fracassando, né, como nação. Nós estamos chegando a esse ponto de degradação como nação. E a segunda é uma enorme dificuldade de antecipar o que vai acontecer, né? Dado o tumulto interminável no qual nós estamos. A única impressão mais consolidada que eu tenho a esse respeito é que, infelizmente, tudo indica, né, nós ainda vamos piorar muito antes de começarmos a melhorar.
Essa posição dos comandantes das Forças Armadas, Daniel, de anuência aos planos autoritários do Jair Bolsonaro, dá pra gente dizer que ela é majoritária entre a tropa? Naquele desfile que nós tivemos na semana passada, eu não vi nada além de mais um vexame desses militares. O problema é que o ex-capitão segue naquela retórica de dizer que são o exército dele, que apoiam suas iniciativas. Esse impulso golpista se restringe a esses comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, escolhidos a dedo pelo presidente, ou é algo mais amplo nas Forças Armadas, Daniel? Anderson, eu não vejo esse impulso golpista nas Forças Armadas como um todo, né? Eu não estou dentro da caserna, mas o que eu leio e o que eu ouço de quem está mais próximo desse meio é que são muitas as críticas em diversos setores militares ao fato de que os comandantes assumam posições públicas de alinhamento com o Bolsonaro, ou ainda que permitam essa instrumentalização das Forças Armadas por ele, né? Como nós vimos nesse desfile enfadonho, vamos dizer assim, que foi realizado na última semana. Está muito claro que o Bolsonaro tenta envolver as Forças Armadas o tempo todo e a todo custo na narrativa dele, né? Tenta comprometê-las com seu governo, com seus planos e objetivos. Então ele fala no meu exército, né? Esse tipo de coisa. Mas bem, daí as Forças Armadas estarem de fato comprometidas com esses objetivos, principalmente no que diz respeito a desferir um golpe, vai uma distância grande, né? Eu me sinto confortável em dizer que setores comandantes das Forças Armadas brasileiras foram cruciais para a construção da candidatura Bolsonaro, né? Também que atuaram para pressionar pelo afastamento do Lula na última eleição, o que abriu o caminho, né, para a vitória do Bolsonaro. Esses setores também forneceram e continuam fornecendo sustentação política a esse governo desastroso que nós estamos vendo. Oficiais militares ocupam a maior parte dos principais ministérios executivos, com exceção do Ministério da Economia, né? Ocupam ao todo mais 6 mil postos de indicação na máquina federal, segundo as últimas estimativas que eu vi. Eu também não vejo problema em afirmar que um militar, o general Pazuello, presidiu, aparentemente em cumprimento das ordens do Bolsonaro, a maior e mais criminosa omissão da história brasileira, né? Resultando na morte de centenas de milhares de brasileiros. Então, eu considero que esses elementos já são mais do que suficientes para estabelecer o grau muito elevado de comprometimento de enorme parte das Forças Armadas brasileiras com essa tragédia que está aí. E isso, eu confesso, me choca, né? Porque, em tese, a princípio, é dos militares que deveríamos esperar o máximo de zelo pelo Brasil e pelo povo brasileiro, né? E não o apoio a um desgoverno de demolição nacional. Bom, agora, dito isso, dizer que os militares aderirão ao golpe ou promoverão um golpe é outra história. Até o momento eu não vi elementos que demonstrem categoricamente essa intenção por parte dos militares como um todo, né? Até porque eu creio, ou pelo menos eu quero crer, né, que os militares entendem não haver condições objetivas para um golpe dessa natureza no Brasil hoje. Eu, pelo menos, seguramente não vejo essas condições. No plano interno, eu não vejo coesão mínima entre elites dirigentes para isso. Eu pergunto, do que interessaria, por exemplo, um golpe com fechamento de regime a esse chamado centrão, que extrai a sua legitimidade justamente do fato de ter sido, abre aspas, democraticamente eleito. Ainda que seus integrantes não demonstrem qualquer interesse ao projeto de nação, né, e agem apenas em causa própria. A que interessa esse grupo? Um golpe? Eu não vejo. No plano externo, por outro lado, eu também não vejo possibilidade de tal golpe obter acolhimento internacional, né? De que um regime produzido ou perpetuado por um golpe militar
obtenha reconhecimento internacional, obtenha legitimidade. Nós não estamos mais nos anos 60, né, no meio de uma Guerra Fria. Então, pessoalmente, o que me preocupa não é a possibilidade de um golpe militar, que hoje eu considero nula ou próximo disso, né? O que me preocupa é a continuidade desse cenário de degradação do Brasil em todos os aspectos. Porque daí sim pode se justificar em algum momento alguma maluquice por parte do presidente, né? Nós não precisamos, na verdade, de um golpe militar. Uma tentativa do Bolsonaro de tumultuar as eleições, usando, por exemplo, as polícias militares, né? Eu acho que é um cenário muito mais plausível do que um golpe militar e já seria um desastre com proporções potencialmente incalculáveis, né? Todo esse fuzuê promovido pelo bolsonarismo acabou levando o judiciário a se posicionar de maneira mais firme. O Tribunal Superior Eleitoral respondeu àquelas acusações infundadas do Bolsonaro de que haveria fraudes nas urnas eletrônicas, pediu investigações contra o presidente no âmbito do inquérito das fake news que tramita no Supremo Tribunal Federal. O próprio presidente do STF, Luiz Fux, condenou as declarações do chefe do executivo, desmarcou uma reunião com os líderes dos poderes por conta disso. Pelo menos parece que há uma reação das nossas cortes supremas, Daniel. Até que ponto o judiciário vai se empenhar a condenar o Jair Bolsonaro, na sua opinião? Eu tenho repetido seguidas vezes aqui no programa, o TSE tem a faca e o queijo na mão, Daniel, naquele processo que julga eventuais crimes eleitorais da chapa Bolsonaro-Mourão no financiamento ilegal de propaganda eleitoral durante a campanha de 2018. Há farto conteúdo probatório, Daniel, só falta condenar. Anderson, não sei te dizer até que ponto o judiciário vai se empenhar em condenar o Bolsonaro, né? Eu não posso dizer que eu compreendo todos os movimentos desse jogo, absolutamente. Eu estaria mentindo se dissesse isso. Aliás, em muitos momentos eu tenho a impressão de compreender pouco do que acontece no Brasil atual, né? Ou até menos que pouco em determinados momentos. Nesse caso, o que me parece estar havendo é uma reação dos ministros do STF à postura inteiramente afrontosa que o Bolsonaro resolveu assumir nas últimas semanas contra a Corte Suprema, né? Assim como alguns dos correligionários do Bolsonaro. Me parece que os ministros, afinal, entenderam que chegou a hora de reagir, né? De colocar algum tipo de linha demarcatória no chão, de indicar com clareza que se forem ultrapassados certos limites, haverá algum tipo de reação institucional, né? Até onde isso representa uma atitude real, concreta, né? De agora vamos atrás do Bolsonaro, vamos acabar com essa bagunça que está instalada no país, eu não sei dizer. Eu não vejo no momento elementos que permitam dizer, né, se isso vai acontecer de fato. Eu acho que se for o caso, nós vamos perceber quando esse processo já estiver em curso, né? Eu concordo com a sua afirmação de que os elementos para comprovar os mais diversos desvios de conduta do presidente, crimes de responsabilidade cometidos no exercício do cargo, esses elementos estão todos aí, aos montes, né, de conhecimento público. Mas por que não se partiu para isso até o momento? A única explicação que eu consigo dar, né, é bastante genérica, né, imprecisa. Porque eu não vejo coesão entre as, abre aspas, elites dirigentes brasileiras em favor da tese de que o Bolsonaro precisa ser removido da presidência de um jeito ou de outro, ou por um processo de impeachment, ou por uma impugnação de chapa no TSE, ou outro dispositivo qualquer. O fato lamentável, né, trágico, é que há muita gente faturando muito alto em cima dessa demolição do Brasil que nós estamos assistindo.
O chamado mercado financeiro, por exemplo, está faturando rios de dinheiro sobre os destroços do país. Os acionistas da Petrobras, como eu já falei antes, nunca foram tão recompensados, né, pela sua aposta na empresa. Não lhes importando se o número crescente de brasileiros não consegue pagar pelo gás de cozinha, por exemplo, que está cotado em dólares, né, absurdamente. Pouco lhes importa para esses acionistas esse fato, né? Esse chamado empresariado também não parece ter em grande parte abandonado Bolsonaro, pois também está faturando alto, né, sobre o sofrimento diário cada vez maior do povo brasileiro, que está massacrado pelo desemprego, pelo subemprego, né, e na verdade até mesmo pelo emprego, que é cada vez mais infeliz no Brasil, precarizado, sem direitos, sem garantir renda minimamente digna, né? Então, na verdade, o que nós temos no Brasil hoje é emprego com muitas aspas, né? Que não tem nada a ver com o que significava trabalhar em outros tempos nesse país, quando ainda vigia a legislação trabalhista, né? É emprego para constar nas estatísticas que determinadas vagas foram criadas. Então, bem, nesse momento, eu acho razoável dizermos que o STF está reagindo a uma conduta específica do presidente. Mas isso não necessariamente significa uma tomada de decisão consistente pelo judiciário em favor da sua deposição, ou de confrontá-lo até provocar essa deposição por outros meios. Eu não vejo o judiciário como uma instância autônoma da sociedade, pairando sobre ela, né? O judiciário também tem suas facções internas, também tem muitos partidários do bolsonarismo dentro do judiciário. Então, eu acho que ele está tão imerso nessa confusão quanto todo o resto do país. Vamos acompanhando os fatos para ver onde isso tudo vai dar. Muita gente ficou surpresa, Daniel, com essa prisão do presidente do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson, figura nefasta da República, um desses agitadores de redes sociais que vivia fazendo ameaças à nossa democracia, seguindo bem o roteiro dessa turma bolsonarista. A ordem para sua prisão veio do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, no âmbito daquele inquérito que investiga as milícias digitais. Você também se surpreendeu com essa notícia, Daniel? Eu te confesso que achei que essa prisão demorou demais a acontecer, isso sim. Não posso dizer que eu fiquei surpreso com essa prisão do Roberto Jefferson. Eu tampouco que não fiquei. Mas o que me causa maior interesse nisso tudo é porque é o Alexandre de Moraes que está assumindo esse movimento, né? Há alguma razão procedimental interna ao STF para isso? Talvez haja. Eu confesso não saber se esse é o caso. Agora, do ponto de vista político, há algo que explique essa iniciativa de confrontar o Bolsonaro, né, partindo do Alexandre de Moraes, ou terá sido apenas uma mera coincidência, né? Bom, quem pôs o Alexandre de Moraes no STF? Ele foi indicado pelo Temer, né, que, pelo menos de público, afirma ter relações cordiais com Bolsonaro, né? Mas quem foi que deu ao Alexandre de Moraes essa projeção, a sustentação política ao longo de sua carreira, né? Quem patrocinou a sua ascensão? Que me conste, ele sempre foi ligado ao PSDB de São Paulo, né? E aqui talvez haja uma indicação do que se trata, né, do que possa estar por trás desse movimento. Pois conforme eu vejo o PSDB, né, como um partido representante nas últimas décadas no Brasil, da direita, por assim dizer, tradicional, né, não bolsonarista, uma direita neoliberal com bons modos à mesa, né, ela seria bastante beneficiada com a eliminação do Bolsonaro do jogo eleitoral em 2022, né? Essa eliminação abriria espaço para o seu candidato, provavelmente o Dória, mas talvez seja outro, né?
um espaço que no momento está muito escasso. Então, enfim, essa é uma conjectura, não tem elementos para afirmar categoricamente que é isso que está em curso, né? Mas é um dado para o qual acho que vale a pena atentar. A grande questão, Daniel, e eu acho que isso é o mais importante dessa prisão do Roberto Jefferson, é que o judiciário começa a se mexer, ainda que tardiamente, para desarticular essa quadrilha que produz e dissemina notícias falsas no país, ataca as instituições, ameaça a nossa democracia de maneira aberta. O próprio Jair Bolsonaro é investigado nesse inquérito. Você acredita que o presidente da República será alcançado por essas investigações, Daniel, com toda a proteção que ele tem da Procuradoria-Geral da República, na própria Polícia Federal? A princípio, eu acho que o Bolsonaro poderá sim ser alcançado, né? Agora, daí a ser devidamente sancionado por isso, vai uma grande distância. A conduta da Procuradoria-Geral da República, sob o comando do Augusto Aras, por exemplo, é de uma subserviência estarrecedora, né? Indisfarçada ao presidente. Nesse sentido, me parece que em matéria de investigações e processos, tudo que precisar do aval da PGR para alcançar o Bolsonaro, me parece que não alcançará. Eu repito aqui mais ou menos o que eu disse nas respostas anteriores. Eu tenho muita dificuldade de acompanhar e entender os movimentos desse jogo na esfera jurídica, né? Primeiro porque o direito não é a minha área de formação. Eu até pretendo adquirir essa formação em algum momento, mas ainda não consegui viabilizar isso, né? Então, os aspectos formais desses movimentos, que são muito importantes, me escapam, né? Por outro lado, na esfera política, na qual me sinto mais à vontade para avaliar, eu vejo dificuldades em fazer isso na medida em que, olhando essas instituições e esses movimentos de fora para dentro, né, sem sabermos o que se passa nos bastidores, nas conversas a portas fechadas, sem saber quem dentro do judiciário se alinha com quem, contra quem e para fazer o quê, né, nós ficamos um pouco perdidos, né? Nessa seara, então, eu acabo acompanhando os fatos muito mais como espectador do que como analista, né? Se essas investigações e inquéritos alcançarem o Bolsonaro, nós ficaremos sabendo pela TV, né? E, nesse caso, as razões para que isso tenha acontecido devem ficar mais claras, né? Se for o caso ou quando for o caso. Mas, enfim, eu destaco o que eu já falei anteriormente, né? O judiciário está imbricado, né, na sociedade mais ampla, também está absolutamente exposto às suas influências, às suas correntes políticas, né, aos seus debates. Enfim, não é uma instância autônoma, né? Eu acho que o judiciário também vai seguir um ritmo, um rumo, né, que for sendo ditado pelo debate público, né, na sociedade. Eu li algumas avaliações a respeito dessa prisão do Roberto Jefferson, Daniel, dando conta de que ele poderia sair mais forte desse processo, já que atualmente ele caiu no ostracismo da política, não tem cargo eletivo e pode ser alçado a mártir do bolsonarismo após essa detenção que deve ser curta. Você considera que existe esse risco de o presidente do PTB voltar à cena política do nosso país com destaque depois desse episódio, Daniel? Sem dúvidas, Anderson, acho que há esse risco, né? Se há uma coisa que o Brasil já demonstrou fartamente, né, é que em matéria de política não há limites para o nosso surrealismo, né? Na verdade, com esse alinhamento com o Bolsonaro, o Roberto Jefferson parece estar buscando justamente isso que você está colocando, né? Relançar-se como figura importante do cenário político. E claramente, né, ou muito claramente, ele está conseguindo isso, ou já conseguiu isso, né? Ele
está de novo no centro dos holofotes. E não parece importar muito que esteja sendo mal falado pelo Jornal Nacional, por exemplo, né? Falem mal, mas falem de mim. É uma velha máxima que se aplica perfeitamente à nossa política, né? Nas últimas semanas eu recebi no celular alguns vídeos do Roberto Jefferson portando armas, fazendo discursos mirabolantes, denunciando abre muitas aspas, comunismo no Brasil, né? Bradando contra o STF, convocando o povo brasileiro, ou o que ele acha, que ele chama de povo brasileiro, para pegarem armas, para defender as nossas liberdades contra esse tal comunismo, e, enfim, outras loucuras desse tipo. Eu confesso que eu ri muito com esses vídeos, né? Mas foi aquele riso assim, ressabiado, pensando, é um fanfarrão, é um palhaço. Mas por isso mesmo, nesse Brasil atual, né, absolutamente desmoralizado, né, em que praticamente ninguém leva nada a sério, é um palhaço que tem futuro eleitoral, né? Então, se o Jefferson chegar em 2022 com condições jurídicas de ser candidato, eu aposto que ele será, né? Se for candidato a deputado federal, por exemplo, eu apostaria que ele se elegerá com sobras, principalmente num estado como o Rio, né, de forte base bolsonarista. Enfim, então, acho sim que essa é uma possibilidade bastante razoável. Só que, apesar de tudo isso, Daniel, os ultraliberais aproveitam o desgaste do presidente para seguir aprovando suas pautas de desmonte do Estado Nacional, passando a boiada mesmo. Na última semana, a Câmara aprovou aquela medida provisória 1045, chamada de mini-reforma trabalhista, que retira direitos, ampliando a precarização, especialmente entre os trabalhadores mais jovens, mantém aquele programa de redução da jornada de trabalho e dos salários. A impressão que dá, Daniel, é que quanto mais frágil o Jair Bolsonaro fica, mais fácil é para esse pessoal levar à frente essas pautas deletérias. Isso tem alguma relação de fato, na sua opinião, Daniel? Eu vejo sim essa relação, né? Acho que há essa relação, sem dúvidas. Na verdade, desde que assumiu, o Bolsonaro só conseguiu até hoje aprovar aquilo que foi do interesse da maioria do Congresso Nacional, né? Em determinados casos, por exemplo, na reforma da Previdência, tanto o Congresso quanto o governo a desejavam, mas a proposta de iniciativa da Presidência da República acabou sendo afastada, né, em favor do projeto do Congresso, que aprovou de fato uma reforma da Previdência, mas foi uma reforma nos seus termos, né, feita pelo Congresso. Para esse chamado centrão, por exemplo, não há nada melhor do que um presidente da República fraco, né, impopular, carente de base, de apoio, que precise se subordinar a qualquer exorbitância para pelo menos impedir, né, o impeachment. Por que então esse centrão teria interesse em derrubar esse presidente fraco, né, para correr o risco de pôr outro no lugar dele mais forte? É claro que não, não. Então é melhor deixar o presidente fraco lá e extorquir tudo o que for possível dele. E é isso que estão fazendo com Bolsonaro nesse momento. E por esse motivo eu não vejo atualmente possibilidade real de que ele sofra um impeachment, né? Bem, especificamente com relação a essa mini-reforma trabalhista que você citou, eu li há poucos dias uma reportagem, né, a respeito dela, trazendo seus principais pontos e as principais mudanças. Eu não posso dizer que fiquei chocado, né, porque não se trata mais de ficar chocado com isso, né? Está claro já há tempos que a República hoje é comandada por uma maioria de depredadores, de saqueadores, né? Essa mini-reforma criou novos tipos de relações de trabalho que são, digamos assim,
sui generis, né? Numa delas, se não me falha a memória, a lei determina que não há vínculo empregatício, né? Mesmo assim, o empregado tem que contribuir para a Previdência e essa coisa toda. Depois de ler essa reportagem, eu comentei com um grupo de amigos que nesse ritmo, ainda nessa legislatura, daqui a pouco estarão formalizando o retorno da escravidão. E aí um professor universitário, amigo de longa data, né, a quem eu devo grande parte da minha formação intelectual, ele respondeu que não farão isso porque sustentar um escravo sai mais caro, né, do que isso aí que eles estão propondo nessas reformas. E é verdade, de fato, porque o salário que a maior parte da população brasileira recebe hoje não é suficiente para habitação, para alimentação. Então, de fato, a legislação trabalhista está a tal ponto aviltada, né, que manter um escravo talvez seja mais caro do que isso que eles estão propondo. Então, realmente, é uma situação de ampla calamidade para a nossa população. E, claro, para o país, né? Porque não é possível organizar um país, não é possível fazer um país prosperar, né, sem valorização digna, adequada do trabalho. Além disso, Daniel, os parlamentares tentam aprovar uma reforma política que não faz o menor sentido. Houve modificações das regras eleitorais em 2017 que ainda nem entraram em vigor de fato e eles já querem promover uma nova mudança na lei. Esse tipo de iniciativa não provoca uma certa dúvida da população a respeito dos reais interesses da classe política quando promove alterações frequentes na legislação, Daniel? Ainda que tenha se superado essa possibilidade de distritão, a volta das coligações partidárias está longe de ser a melhor alternativa. Bem, eu acho que essa reforma política evidencia, uma vez mais, o fato de termos a República hoje dominada por grupos de políticos profissionais, né, que nada mais fazem do que legislar em causa própria. Claro, existem muitos políticos sérios no Brasil. Eu não pretendo fazer de maneira alguma qualquer discurso despolitizador, de demonização, né, da política, o que significaria depor, né, até mesmo contra o meu próprio ofício, né. Eu não acredito que possa vir de outro lugar que não a política, ou de outra atividade que não a política, as soluções para os problemas brasileiros, né. Mas o que eu quero dizer é, por exemplo, que grande parte, se não mesmo a maior parte, dos 513 deputados federais que temos atualmente não estão lá no Congresso Nacional interessados em legislar para interesses que poderíamos considerar nacionais ou populares, né? Isso está muito claro. Eles estão ali agindo em favor dos seus próprios interesses, né? E dos interesses dos grupos que os apoiam, interesses facciosos, né? A proposta do distritão, por exemplo, num país profundamente oligarquizado como o nosso, resultaria provavelmente num predomínio ainda mais avassalador, né, de representantes dessas oligarquias locais, dessas oligarquias regionais no Congresso Nacional, né. Esses grupos, eles controlam nas suas regiões os bens de produção, os meios de subsistência, as instituições de Estado, né? E dessa forma põem as populações que vivem ali em relações de dependência em relação a eles, né? E, claro, acabam controlando boa parte dos seus votos, né? Atualmente, sem esse chamado distritão, isso já acontece nesses vastos interiores Brasil afora e até mesmo em grandes cidades, né? Como, por exemplo, nas periferias milicianizadas aqui do Rio de Janeiro. Então, esse distritão acabou não passando, né? Mas, em troca,
promoveram o retorno das coligações, né? O que não seria exatamente problemático se tivéssemos no Brasil partidos, em sua maioria, sérios, né, por assim dizer, mais orgânicos no que diz respeito a programas específicos, a posições políticas claras, né, ou seja, se não fossem partidos cartoriais, como a grande maioria, né. Eu li, inclusive, nos últimos dias que, na verdade, a proposta do Distritão era uma espécie de bode na sala, né? Com o objetivo de trocar a sua não aprovação pelo retorno das coligações. Bom, resta saber se o Senado vai chancelar essas mudanças, né? Em todo caso, eu acho que o problema fundamental está aí. É mais uma dita reforma política, né, feita por esses políticos profissionais em seu próprio interesse, né, visando consolidar, perpetuar os poderes das suas oligarquias. Bom, e o povo? Como é que fica o povo em relação a isso, né? Sem formação educacional e cultural que o capacite a entender a política do seu país, o povo fica alienado, né? Não entendeu as consequências das últimas reformas políticas e tampouco entenderá as dessa, né? Ano que vem será convocado mais uma vez, votará do mesmo jeito que nas últimas eleições, chancelando, né, com um verniz dito democrático, a escolha dos seus supostos representantes, né? Representantes que, chegando lá, em sua maioria, desferirão novos ataques aos direitos desse povo, às suas condições básicas de vida, né? É esse ciclo trágico que nós temos chamado de democracia no Brasil nas últimas décadas. Para finalizar, Daniel, as forças de esquerda não parecem um tanto prostradas diante desse turbilhão de fatos graves que acontecem aqui no Brasil? É como a Celeste sugeriu aqui na nossa pauta. Parece que os políticos do campo progressista são mais reativos aos arroubos do bolsonarismo do que tomam atitudes para se antecipar às ameaças. Bem, nesse caso teríamos que definir primeiro o que essas forças de esquerda poderiam fazer a respeito, né? A minha mensagem nesse caso não é nada otimista. Eu já tratei dela aqui em conversas anteriores com vocês. Quantos são os integrantes dessas forças de esquerda? Na Câmara, se tomarmos por referência as votações de pautas, por assim dizermos, caras ao pensamento progressista, né, nós temos aí em torno de 110, 120 ou 130 deputados no universo de 513, né? Portanto, uma minoria, né? Algo em torno de 1/4 da Câmara, ou nem mesmo isso. Bom, no Senado o quadro é semelhante, né? Daí já se vê que as perspectivas de resistência dessas forças, né, de antecipação às ameaças, são bastante modestas, né, a não ser que se aliem com outras forças. Em determinadas causas, isso mostra possível. Por exemplo, quando essa dita democracia, né, que nós vivemos no Brasil é ameaçada por falas ou atos do Bolsonaro, né? Pode-se contar com o apoio da maior parte das oligarquias nesses momentos, porque os oligarcas extraem a legitimidade atual dos seus domínios desses ritos ditos democráticos, né, que os consagram. Já quando se trata, por exemplo, de entrega, de alienação de patrimônio público, como essas privatizações ou doações, né, da Eletrobras, dos Correios, né, quando se trata da reforma da Previdência ou da reforma trabalhista, nesses casos a derrota dessas forças de esquerda é avassaladora, né? Pois nesse caso as oligarquias aliadas com esses interesses de inspiração neoliberal, né, depredadores do Estado brasileiro, arbitram essas decisões em favor do lado de lá, né?
Então, o que fazer? Confesso a vocês que nos marcos e limites dessa ordem que aí está, eu não vejo muito o que ser feito por essas forças de esquerda, né? No cenário atual, vejo essas forças a reboque dos acontecimentos, né? Elas não participam hoje das principais decisões tomadas a respeito dos destinos do Brasil. São convocados a se sentarem na mesa quando interessa, né? Como fazia, por exemplo, o Rodrigo Maia, né? Que tinha trânsito considerado bom com a maior parte dessas forças. Quando não interessa, porém, a impressão que eu tenho é que essas forças assistem a tudo pela TV e correm para expressar suas posições no Twitter, como fazemos eu e você aqui. Enfim, a realidade do Brasil hoje é muito dura, né? É de um país entregue, país indefeso, sendo desmontado por um conluio entre direitas diversas que alternam momentos de concordância e de discordância, às vezes até acirrada, né? Entre elas, dependendo do tema em questão. Então, para dar mais um exemplo, o STF está aí reagindo aos arroubos autoritários do Bolsonaro, mas ele impediu em algum momento a liquidação da legislação trabalhista, da Previdência Social, o saque da Petrobras, transformado em instrumento de extorsão, né, de tributação da população brasileira. O STF impediu a entrega da Eletrobras, vai impedir a entrega dos Correios? Não, ele não fez nada disso. E tudo indica que nem fará, né? Porque nesses pontos que são cruciais, há uma concordância entre esses grupos oligárquicos, né, e os interesses constituídos do empresariado, desse chamado mercado financeiro, né, e etc. Enfim, para concluir, né, eu creio que se algum dia, por razões quaisquer, o Bolsonaro reunir forças suficientes e decidir partir para um golpe aberto, né, eu tenho certeza, dada a correlação de forças do presente momento, que não serão as forças de esquerda que haverão de impedi-lo de alcançar seus objetivos. Daniel Kossinski, mais uma vez, muito obrigado por você se dispor a dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar uma ótima semana de trabalho e deixar aqui meu forte abraço. Obrigado, Anderson. Obrigado, Celeste. Prazer conversar com vocês. Um grande abraço e até a próxima. Conversamos aqui com o doutor em Economia Política Internacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e membro do Instituto de Brasilidade, Daniel Kossinski. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu saúdo a coordenadora do Grupo de Assessoria da Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, a FASE, e professora do Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, Malren Santos. Malren Santos, bom dia! Bom dia, Anderson, e bom dia a todos os ouvintes do programa Faixa Livre. Um prazer estar aqui com vocês novamente. Malren, muito obrigado por você conversar conosco aqui no Faixa Livre. Malren, aquela ameaça que está colocada já há um bom tempo para todos os países do mundo a respeito das mudanças climáticas ganhou contornos desesperadores após a publicação, na última semana, de um relatório da Organização das Nações Unidas. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o IPCC, órgão da ONU, concluiu que não é mais possível impedir que o aquecimento global se intensifique nos próximos 30 anos. Segundo o texto, as mudanças recentes no clima não têm precedentes ao longo de séculos e até milhares de anos, com um aumento de 1,07 graus centígrados na temperatura do planeta. Se não houver uma redução profunda nas emissões de gases do efeito estufa, Malren, o aquecimento de 1,5 a 2 graus centígrados será ultrapassado ainda neste século. É algo assustador, Malren. Esse relatório divulgado pela ONU te provocou que tipo de sentimento? Surpresa, apreensão, indignação pela inação das autoridades mundiais? Como é que você analisa esses dados, Malren?
Bom, o relatório, ele na verdade confirma, né? Acho que vários outros, não só relatórios, né, que o PCC, documentos que o PCC vinha publicando ao longo desses últimos anos, assim como também diversos estudos, né, que vêm falando sobre a gravidade da crise climática que a gente vem vivenciando, a frequência, né, e a rapidez com que certos fenômenos extremos eles vêm acontecendo com mais regularidade. Acho que nos últimos 2 meses a gente teve exemplos bem fortes disso em alguns países do norte e outros como a China também. Então, eu acho que não surpresa, porque na verdade, para quem já acompanha esse tema há muito tempo, né, já faz muitas décadas, né, que vem se apontando a gravidade do problema climático. E agora a gente tem ele acontecendo realmente. Então, eu acho que esse relatório ele acaba confirmando aí várias dessas previsões. Dá para apontar o principal vilão, Malren, nesse aumento da temperatura do planeta no último século? Qual é a origem mais comum dessa emissão de gases do efeito estufa? É dos veículos automotores? É das indústrias? Qual é a sua avaliação a respeito disso? As mudanças climáticas, né, e o aquecimento global que provoca as mudanças climáticas, eles são provocados por um aumento da concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, que por sua vez, provocado, e aí a gente tem aí mais de um século, né, desde a Revolução Industrial, que começou na Inglaterra e depois se espalhou, né, para os países europeus, depois para outros países do norte, e que tiveram uma contribuição muito importante para esse início desse fenômeno, né. Então, assim, você tem uma base da causa efetiva, né, do aquecimento global, que é relacionado às emissões dos combustíveis fósseis, né. Então, isso continua sendo um grande vilão do problema climático. Claro que a gente tem outros vetores, que é ligado à questão do desmatamento das florestas, que também tem sua contribuição, a agricultura, os transportes, especialmente nas grandes cidades, né, o transporte nas grandes cidades, entre outros, né? Mas que juntando todos eles você tem aí esse agravamento desse problema. Mas sem sombra de dúvida, o grande vetor, né, do aumento do aquecimento global são os combustíveis fósseis. Então não existe nenhuma medida que possa ser tomada, né, não só nacionalmente como globalmente, para enfrentar a mudança climática sem olhar para esse problema de você transitar para outros tipos de produção de energia que não sejam dependentes dos fósseis, né? O que não dá para entender, Malren, é que já há alternativas para os combustíveis fósseis há muito tempo disponíveis no planeta. Iniciativas sustentáveis que não poluem, inclusive mais baratas. O que falta para que as autoridades passem a adotar esse tipo de energia renovável em substituição à queima de combustíveis fósseis, Malren? É vontade política? É a ganância? Falta muita coisa, né? Falta, acho que não só vontade política. Vontade política é essencial, porque a gente está falando de um problema que é global, né? E esse problema global, você tem um regime multilateral que cuida do enfrentamento desse problema, que é a Convenção das Nações Unidas, Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que foi estabelecida em 1992, né? Durante a Rio 92, aqui no Rio de Janeiro. Então, você tem ali um papel do Estado, né, das partes dessa convenção e depois das partes, né, dos protocolos que foram aprovados e agora do Acordo de Paris, que são fundamentais para se implementar essa mudança de paradigma do ponto de vista de produção, de transição energética, né, para as renováveis, etc. Mas, ao mesmo tempo, você tem um papel fundamental do setor privado, que é o que financia, né, grande parte desses investimentos, e ao mesmo tempo você pensar na regulação disso, né? O debate sobre regulação é muito importante, porque, na verdade, se esses outros setores que estão ligados a essas emissões, eles não contribuírem para a redução, para o enfrentamento do problema, não vai adiantar só os estados reduzirem, assumirem seus compromissos, né? Então, para isso, você precisa desse acordo, né, um acordo com esses outros setores, você precisa de regulação nacional, regulação do ponto de vista global, né, nos blocos econômicos, enfim, para que isso possa todo mundo ficar submetido aí a uma mudança que se incentive também essa transição energética. Por outro lado, a gente tem que pensar o seguinte, né,
E aí muito é um debate a partir da visão da justiça climática, né? Não adianta você olhar somente para a questão do clima sem você olhar para o debate ambiental e da crise ambiental que a gente vive como um todo, né? A crise socioambiental que a gente vive. Isso eu estou falando por quê? Porque algumas saídas de energia renovável, elas causam muitos problemas socioambientais. E isso precisa também entrar na conta, na hora das decisões políticas de enfrentamento. A gente não adianta você pensar em energias como a eólica, que estão sendo implementadas da mesma forma que outras que causam tantos danos como as hidrelétricas ou termoelétricas, enfim, que você gera conflitos nos territórios, que você gera impactos ambientais, que pode ser que sejam de menor. Obviamente, né, qualquer energia, quando ela é implementada, ela tem o seu impacto ambiental de alguma forma, mas ela precisa também atender esses outros elementos para que efetivamente o combate à mudança climática ele não possa ser um vetor de outras formas de desigualdade e de outras formas de problemas ambientais. Tá? Então, acho que esse debate da transição energética ele é muito fundamental, porque a gente tem que trazer o debate da desigualdade para dentro, a gente tem que trazer as reais soluções, porque elas existem, né? E precisa de muita vontade política e de investimento para que elas possam se sobressair e não olhar só o lado do lucro, né? Para que esse problema possa ser efetivamente enfrentado e sem você gerar outros problemas outros problemas ambientais e outros problemas sociais no entorno dessas decisões para reduzir emissões de gás de efeito estufa. Já há uma previsão, Malren, do que pode acontecer no planeta caso nós não consigamos mudar este cenário em muito pouco tempo. Esses eventos extremos se intensificando podem levar à extinção da espécie humana? Bom, Anderson, já tem muitas previsões, né? Existem vários tipos de modelagem que são utilizadas, né, para essas previsões em relação à mudança do clima. Isso não é de agora, a gente lá na fase não atua através dessa forma, o que a gente atua é efetivamente no que a gente consegue perceber e com sujeitos, né, coletivos que a fase atua nos territórios e que conseguem relatar essas mudanças muito profundas, né, seja em relação à geografia, seja em relação a épocas, né, que você tinha, né, um tipo de clima e agora ou chuva, né, frequentes, e agora você tem uma mudança, ou em relação desse trato relacionado à agricultura, né, então isso é notável e a gente percebe isso mesmo dentro em relação às estações do ano no Brasil, como é que tem sido diferente nos últimos anos, né, com verões um pouco mais frescos em alguns lugares e invernos um pouquinho mais rigorosos, fora outros problemas correlatos. Mas é muito importante também relacionar que não é simplesmente só mudança climática. Você tem problemas de modelo de desenvolvimento que eles acabam impactando gravemente esse meio ambiente, né? E com isso também você tem mudanças profundas em relação à questão aos ecossistemas ou aos biomas por conta dessa devastação que é criada. Se você for, por exemplo, no norte do Espírito Santo, no sul da Bahia, a produção de monocultivo de eucalipto ela é tão brutal que ela mudou a parte mesmo da temperatura da região. Né? Você tem ali temperaturas muito mais altas, você tem uma região que eles até chamam de deserto verde exatamente por conta desse tipo de produção de monocultivo, que acaba com a água, que tem um desgaste profundo no solo, que você não vê mais fauna e flora de outra espécie ali. Então realmente é muito grave. Então essa combinação de degradação ambiental junto com o fenômeno da mudança do clima, isso sim vem trazendo complicações muito grandes, né? Isso não somente para o nosso país, mas para o mundo como um todo, porque cada lugar tem as suas especificidades também em relação a essas questões. E de quem deve partir uma iniciativa no sentido de estabelecer um marco definitivo de mudança na maneira como nós, seres humanos, lidamos com as questões climáticas, com a emissão de CO2, Malren? Que autoridade deve tomar a frente nessas discussões? Em primeiro lugar, a gente tem, obviamente, os estados, né, que são parte desse esforço multilateral, que é o regime de clima, e que precisam assumir, né, uma ambição maior na redução das emissões de gás de efeito estufa, porque nesse momento a gente está com um grande problema. Teve o Acordo de Paris assinado em 2015, você tem as contribuições nacionalmente determinadas, né, as NDCs, que são o que cada país contribui para essa redução global de emissões, e que você decidiu que a revisão, né, o marco temporal, né, a revisão dessas NDCs, elas deveriam acontecer de 5 em 5 anos, tendo o primeiro em 2025
depois de 2030. O que acontece é que a grande maioria dos países eles não apresentaram redução de emissões para 2025. Eles apresentaram um calendário começando para 2030. Né? Então, com isso, você já cria um primeiro problema da própria decisão que o Acordo de Paris trouxe em relação a esse marco temporal de 2025. Isso precisa ser resolvido esse ano, inclusive, na conferência que vai ser em Glasgow, na Inglaterra, no Reino Unido. Mas, ao mesmo tempo, você tem também os setores que ajudam e que contribuem muito com essas emissões de gás de efeito estufa. Né? Então, você tem lá o complexo agroindustrial global, você tem as indústrias, né? E aí você tem grande parte dessas indústrias de tecnologia também, que tem um papel importantíssimo na contribuição dessas emissões de gás de efeito estufa, as indústrias do petróleo, então, enfim, né, de combustíveis fósseis, tem muito um setor, né, as corporações elas precisam compreender a urgência da sua necessidade de mudança, né? Isso esbarra com um debate mais de fundo de sistema. Efetivamente, esse sistema que a gente tem atualmente, ele não é compatível com uma possibilidade de vida no planeta daqui a um tempo. Então, ou se os estados, e aí é muito importante que as pessoas, né, a população possa votar conscientemente em governantes que assumam essas responsabilidades em seus planos de governo, para que efetivamente a gente tenha uma mudança que precisa já começar nesse curto prazo, porque o problema já está aí. O que a gente vem vendo agora é que os países todos estão jogando metas mais ambiciosas para 2050. Até lá, a situação vai ficar muito complicada. Né? O próprio relatório do IPCC já aponta que em 2050 o que vai acontecer em relação a esse 1,5 graus. Então, se for esperar até lá para os estados efetivamente tomarem decisões, a gente está numa situação muito complicada. Então, são esses dois primeiros pontos. Né? Um outro ponto também muito importante é que muitas soluções que vêm sendo apresentadas de enfrentamento do problema climático, elas não partem de soluções reais, que seja, no caso aqui do Brasil, a gente tem o principal vetor, né, das emissões de gás de efeito estufa são o desmatamento das florestas. E o que o Estado, em vez dele proteger e criar políticas públicas para garantir que as populações tradicionais, os povos indígenas, se mantenham nos territórios, porque efetivamente onde a gente tem proteção, onde tem população tradicional e povo indígena, ele faz o contrário. Ele está criando cada vez, e aí não só o governo, como também o parlamento brasileiro, formas de expulsar essas populações de seus territórios, e com isso você vai ter um aumento também do desmatamento. Então perde direitos sociais e territoriais, perde em relação ao problema do clima e vai criando uma complicação ainda maior para você pensar soluções. Né? E ao mesmo tempo, ele cria uma meta de 2050 de neutralização de carbono que não faz sentido nenhum com a ausência de regulação que a gente tem nesse momento no país. Você está destruindo o marco legal ambiental, destruindo as instituições de comando e controle, de fiscalização, e querem, como soluções milagrosas, caindo, né, fossem trazer uma solução milagrosa para o enfrentamento do problema do clima. E, ao mesmo tempo, grande parte desse debate do net zero, ele tem a ver com compensação de gás. A compensação de gás de efeito estufa, ela vem do mercado de carbono, quando você tem uma redução de gás de efeito estufa num lugar e você compensa com a manutenção das emissões de gás de efeito estufa em outro lugar. Então, esse debate do net zero também é muito importante, que a gente traga para a sociedade para efetivamente a gente poder discutir quais são as soluções reais para o enfrentamento do clima e não ficar criando ilusões e abstrações que, na verdade, pode até piorar a situação. No caso da América do Sul, especificamente do Brasil, Malren, como anda o cenário das mudanças climáticas? Nós não podemos esquecer que o nosso país, especialmente nessa gestão do presidente Jair Bolsonaro, tem contribuído enormemente com esse quadro caótico, com os frequentes incêndios dos nossos biomas, a destruição das nossas florestas. É realmente muito grave. O que a gente está vivendo atualmente é muito grave. Né? Ele é grave não só para o problema do clima, mas ele é grave por várias dimensões. Né? A dimensão socioambiental como um todo, a relação disso com os direitos territoriais, com o direito à terra, a relação disso com o aumento de estresse hídrico, né, que a gente já tem vivido no Brasil por conta da relação com essas queimadas e desmatamento, não só na Amazônia, mas nos outros biomas brasileiros. O Cerrado é um bioma fundamental para essa produção de água e que vem sofrendo muito com a expansão, né, o avanço do agronegócio para as regiões de Cerrado.
a destruição do bioma e, ao mesmo tempo, a ausência de política pública, porque elas estão sendo desmoronadas nesse governo. Então, assim, não tem como a gente falar do enfrentamento da mudança do clima em um país que a gente, do ponto de vista doméstico, vem todas essas questões, né? Estão enfrentando todas essas questões. E o pior é que a gente não vê uma saída de curto prazo, né? Enquanto tiver esse governo, efetivamente, a gente não tem possibilidade de pensar saídas para enfrentamento dessa crise do desmatamento, né, do Brasil, e ao mesmo tempo com um parlamento no qual a bancada ruralista é a que domina essas pautas e que vem junto com outras bancadas conseguindo maioria para sair votando a toque de caixa, passando a boiada literalmente em relação aos marcos legais de proteção ambiental no país, né? A gente teve recentemente o PL da grilagem, que passou na Câmara dos Deputados, a gente teve o PL da Lei Geral do Licenciamento, entre outros também, que vem destruindo o nosso marco legal socioambiental no país. Isso é muito grave, E realmente, enquanto esse governo estiver aí e com esse parlamento, a gente vai ter muita dificuldade para segurar alguma coisa de proteção e de legislação, né, desse marco legal tão importante que o Brasil constrói ao longo da sua história. Então, acho que não é isso, é se mobilizar para que ano que vem os resultados eleitorais possam ser diferentes, pressionar para que as campanhas políticas elas possam efetivamente trazer propostas inovadoras em relação a essa proteção legal e de reconstrução desse marco legal brasileiro que a gente está perdido ao longo desses últimos anos. Aquelas promessas que o Jair Bolsonaro andou fazendo recentemente na Assembleia Geral da ONU, Malhem, de alterar a relação do país com o meio ambiente, combatendo o desmatamento e os incêndios criminosos na Amazônia, podem ser consideradas como factíveis, levando-se em conta que o agronegócio é a atividade que mais avança no nosso país? Aquele discurso do Bolsonaro na cúpula do Biden foi assim, para o gringo ver, né? Porque efetivamente as medidas que ele colocou são políticas que não foram realizadas no governo dele, são políticas passadas e que ele está destruindo juntamente com o parlamento. E ao mesmo tempo, é isso que eu já tinha falado, né? Você tem um marco de destruição da legislação brasileira, das políticas públicas, das instituições que cuidam da matéria ambiental, a substituição delas por operações ligadas à segurança, ligadas às Forças Armadas, que não têm a mesma experiência desses setores como o ICMBio e o IBAMA, um processo de zero transparência em relação a essas medidas, que não estão sendo eficientes em relação às propostas que estão levando. Então, enfim, é uma situação muito, muito, muito complicada, né? A gente está numa situação muito complicada. E, obviamente, você tem um setor que tem se privilegiado desse governo, não é à toa que é apoiador, né? Que é o agronegócio brasileiro, e que muita gente fica tentando diferenciar o agronegócio X do Y, mas que efetivamente está por trás dessas grandes mudanças que estão acontecendo na legislação brasileira, né? Então, assim, eu não consigo visualizar como que esse setor, que depende tanto da questão climática, que depende tanto dessas possibilidades que o Brasil, com sua riqueza, né, territorial, ele não consegue enxergar que vai cair em cima deles, né, que já está caindo em cima deles, o problema é que vai cair ainda mais. Então, não vejo realmente como essas palavras que esse governo trouxe em abril já foram desmontadas do ponto de vista da prática, né? No dia seguinte, inclusive, do discurso do Bolsonaro, eles cortaram o orçamento do Ministério do Meio Ambiente. Então, assim, não tenho o que dizer, né? Acho que a prática mostra, os dados mostram, e é uma vergonha. E o agronegócio brasileiro ainda fica se apresentando fora do Brasil como o agronegócio mais sustentável do mundo, né? Não sei aonde. Ele está acabando com os sistemas nacionais, junto com o apoio que ele está dando para esse governo e para a destruição dessas políticas tão importantes para o enfrentamento não só da crise do clima, quanto para a proteção mesmo do marco ambiental brasileiro. Como é que os órgãos internacionais de defesa do meio ambiente, os grandes investidores mundiais, podem atuar para obrigar que o nosso presidente passe a adotar uma postura efetivamente responsável com a conservação dos nossos biomas, Malhem?
Eu acho bastante complicado a gente falar de obrigação, né? Você ter uma submissão de fora do Brasil para obrigar um governo a fazer alguma coisa que ele já deveria estar fazendo, né? Tem um tempo todo um debate de soberania, mas obviamente o constrangimento internacional e a pressão internacional, elas são muito importantes, já que esse governo ele não ouve ninguém, né? Ele só ouve o desmonte, né? Ele só ouve os setores que estão aí dispostos a destruir o que o Brasil estava pelo menos melhorando em alguns setores, né? Então, efetivamente, a gente já percebeu que quando alguns setores de investimento ou do próprio de empresas internacionais, elas criam algum constrangimento para o governo, em alguns casos a gente já percebeu um recuo. Mas, realmente, o que a gente está vivendo agora é uma situação muito de calamidade, né? A gente vê que durante as queimadas do ano passado ainda teve alguma pressão, ainda que o governo continuou sem fazer o seu dever de casa, mesmo com a pressão internacional. Alguns PLs, algumas MPs, elas conseguiram ficar mais restritas, né? Conseguiram segurar, quase foram 5 MPs por conta dessa mobilização nacional, com algum apoio de pressão internacional, especialmente também da sociedade, dos consumidores. Isso não se restringe só a esses setores que você fala. Mas que esse ano isso também não aconteceu, né? Tanto que não aconteceu que o PL da grilagem, que havia sido segurado no passado, né, e na verdade tinha sido arquivado, eles vieram com uma outra versão e que foi tramitada esse ano, uma situação ainda pior. Na verdade, tinha sido uma MP, né? Então, enfim, é muito grave, né? E eu não vejo, assim, nesse momento, com tudo que já aconteceu de pressão internacional, e mesmo assim o governo não arredar o pé, né, não mudar a sua trajetória de destruição, é muito difícil. É muito difícil, mas a pressão internacional sempre funciona, porque é isso, né? Onde você pode estar impactando o bolso de alguns setores produtivos, né, de algum setor privado e que são apoiadores desse governo, pode ser que via essa medida uma ou outra questão ela pode ainda ser segurada. Mas assim, nesse ano de 2021 eu não vi nenhum caso em que isso aconteceu, nem em relação a outros setores que não só a questão ambiental. O próprio combate à pandemia do Covid-19 nos demonstra essa falta de não só habilidade, né, do governo para tratar do problema, e talvez até que muitos analistas dizem que, né, a própria CPI da Covid ela vem apontando que, na verdade, nem é só uma falta de habilidade, é simplesmente decisões políticas que estão por trás desse caos que a gente vem vivenciando. E, ao mesmo tempo, do ponto de vista internacional, por conta também dessas questões, isso não avançou muito para estar buscando esses freios, né, em relação ao que o país... Até porque a gente sabe que tem vários setores, né, em relação à venda de terras para estrangeiros, em relação a outros pontos que estão sendo beneficiados direto ou indiretamente com certas políticas que o governo vem fazendo. Tá? Então, esse silêncio em relação a certas aprovações e ao desmonte, não é possível que esses setores eles só vão olhar para a gravidade do problema brasileiro quando está vendo a floresta queimar, quando estão vendo, porque as taxas de desmatamento elas estão arrasadoras, né? A gente voltou às taxas de 10 anos atrás. Isso é muito absurdo, né? Isso é muito absurdo. Eu queria terminar te questionando a respeito dessa COP26, a Conferência Mundial do Clima, que acontecerá no mês de novembro na cidade de Glasgow, na Escócia, Malrin, e reunirá líderes de 196 países em discussões a respeito do tema. Dá para esperar soluções dessa conferência para que nós possamos limitar a emissão de gases do efeito estufa, no sentido de reduzir as consequências das mudanças climáticas? O sinal vermelho já está aceso há muito tempo, Malrin. Me parece que é agora ou nunca. O que esperar dessa COP26? Anderson, tem uma expectativa grande, né, em relação à conferência, porque essa conferência é muito importante para o Acordo de Paris efetivamente poder começar a entrar em vigor, né? O que está em jogo nessa COP26? Essa COP26 ela precisa terminar as negociações para o chamado Livro de Regras do Acordo de Paris. É como se fosse um documento que finaliza o estabelecimento das regras de implementação desse acordo, e em especial em relação a 3 temas. Em relação à questão da transparência, que é um artigo do Acordo de Paris que ainda não foi fechado as negociações. Um outro em relação ao mecanismo de mercado, que é o artigo 6, que flexibiliza as metas
de emissões dos países, né, enviadas através das suas contribuições nacionalmente determinadas, como eu já tinha explicado, as NDCs, e uma parte desse artigo também é relativo aos instrumentos de não mercado, que podem valorizar políticas públicas que são super importantes, como, por exemplo, que fortaleçam e valorizem os direitos dos povos indígenas a se manter nos territórios, populações tradicionais. Você pode pensar uma série de políticas que sejam essas do chamado não mercado, que vão ser muito importantes aí para reconhecer elas como parte desse combate à mudança climática, né? E por fim, esse debate do marco temporal, que eu também já expliquei mais anteriormente, né? Se realmente os países vão deixar a data de 2025 como uma data do passado e só vão começar a trabalhar com metas a partir de 2030. Além disso, tem outros temas muito importantes também que essa conferência ela deveria trazer respostas. Uma delas é a adaptação. O relatório do IPCC, né, o A6, que foi divulgado, ele mostra muitos desses desafios relacionados à questão da adaptação. E isso é muito importante que os países possam assumir de verdade da onde que vai vir o dinheiro, o recurso, para apoiar nessa transição da adaptação e, ao mesmo tempo, do financiamento para que essas medidas possam ser tomadas. O financiamento, do que eu digo, tem um acordo, né, entre as partes de que 100 bilhões anuais a partir de 2020 já seriam direcionados para esse combate à mudança do clima e que, na verdade, esse dinheiro nunca apareceu. O que tem é o Fundo Verde do Clima, que foi criado, né, a partir da COP de Copenhague, a COP 15. Esse Fundo Verde, ele deveria estar recebendo esse recurso todo e a partir de 2020, e na verdade tem muito menos do que isso que foi doado pelos países aí para esse fundo. Então, assim, são muitas respostas que precisam muitas perguntas, né, que precisam de resposta. Os governos, eles têm que realmente mostrar que estão sendo, levando, né, com seriedade todo esse desafio que a gente vem enfrentando no mundo, e para fortalecer esse espaço multilateral, porque é muito importante, né? Na verdade, o regime climático, como a crise climática é uma crise global, não adianta só cada país ficar tomando suas medidas sem você ter um escopo global de enfrentamento da mudança do clima. E para isso você tem que fortalecer o regime, né? Fortalecer meios de implementação, fortalecer a transparência, metodologias que possam ser integradas, para efetivamente ter uma regulação dessa redução das emissões, como é que isso possa ser comparável, né, entre os países, e, de outra forma, você fortalecer e apoiar aqueles que já estão sofrendo com as mudanças do clima, em especial os países do Sul, né? Então, são muitos desafios em curso, a gente espera que os países possam dar uma resposta à altura do problema nessa COP26, sabendo que essa COP26 não vai resolver todos os problemas, porque um acordo multilateral já foi estabelecido, que foi o Acordo de Paris. Agora é implementar ele com mais força, pensando efetivamente em metas mais, como a negociação diz, mais ambiciosas, mais robustas. E do ponto de vista da sociedade civil, a gente tem várias propostas, né? Aqui no Brasil, você tem desde não só organizações de movimentos sociais e que vem trazendo novas formas de pensar em relação à questão energética, em relação à soberania alimentar, em relação à agroecologia, e tudo isso não é levado em consideração nessas discussões de saídas para a crise climática. Então, só com o meio ambiente forte, só com uma população engajada, com uma sociedade civil, com participação social, e ao mesmo tempo com saídas que não necessariamente sejam saídas só de mercado, porque o mercado, que é o grande responsável, né, por esses problemas que a gente vem sofrendo agora, e só as saídas via mercado elas não são soluções suficientes para resolver a crise climática que a gente vem vivendo. Então, a gente espera efetivamente que exista uma consciência global mesmo da necessidade de mudança, da necessidade urgente de uma transição de economia não baseada nos fósseis, e que a gente possa aceitar e cada vez mais dar visibilidade para essas saídas e alternativas que já estão nos territórios. Antes de me despedir aqui, Maurinho, eu quero pedir desculpas a você, porque eu pronunciei o seu nome errado durante toda a entrevista. Eu disse Maurin, mas o seu nome se pronuncia Maurin. Maurin, muito obrigado por você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Me perdoe mais uma vez ter pronunciado de maneira equivocada o seu nome. Te deixo aqui uma ótima semana de trabalho e um forte abraço.
Eu que te agradeço, Anderson, todo mundo do programa Faixa Livre, pelo convite. Agradeço também nossos ouvintes e desejo a todos vocês uma boa semana e que fiquem ligados aí à fase que a organização que eu trabalho, ela está, né, acompanhando essas negociações. A gente vai estar presente de alguma forma lá em Glasgow e com certeza a gente vai ter bastante novidade aí desse acompanhamento e esperamos que tenhamos resultados também mais fortes. Um grande abraço. Conversamos aqui com a coordenadora do Grupo de Assessoria da Federação de Órgãos para a Assistência Social e Educacional, a FASE, e professora do Instituto de Relações Internacionais da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, a PUC-Rio, Maureen Santos. Vamos agora a mais um intervalo. Voltaremos já já. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Já voltamos, ouvintes, e agora eu converso com o diplomata, ex-ministro nos governos Itamar Franco, Lula e Dilma Rousseff, Celso Amorim. Celso Amorim, bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui com você de novo no Faixa Livre. Celso, muito obrigado pelo senhor conversar conosco aqui no Faixa Livre mais uma vez. Celso, esse martírio que o povo brasileiro enfrenta desde 2018, que a gestão do senhor Jair Bolsonaro se amplia de maneira muito grave, não só pelo cenário econômico, social, do estrago provocado pela inação do governo diante da pandemia, mas também por conta dos discursos ameaçadores do ex-capitão, que está decidido a dar um golpe na nossa democracia com o apoio de uma parcela das Forças Armadas. Esse episódio da última semana do desfile de veículos de guerra pelas ruas de Brasília no dia da votação da PEC do voto impresso na Câmara, pauta prioritária para o presidente, não deixou dúvidas sobre os planos do bolsonarismo, que tenta intimidar as instituições a cada gesto. Como é que o senhor tem visto esses últimos movimentos do presidente da República, Celso? Olha, Anderson, eu vejo esses movimentos com um certo desespero. Nós sabemos que o cenário que o Bolsonaro desenhou para as eleições é um cenário trumpista, né, de ir para as eleições e se arrastando até lá e sabe que vai perder se tudo correr normalmente, como todos queremos que ocorra, e aí ele vai dizer que é fraude, etc. Então, eu acho que ele está vendo que está ficando cada vez mais difícil, porque a oposição ele é muito grande, como você disse, esse desfile absurdo ocorreu justamente no dia da votação da PEC sobre o voto impresso. Então, o que eu acho é que ele, de alguma maneira, está querendo intimidar, antecipar um pouco essa crise que ele antevia, quer dizer, crise que ele próprio ia criar e que ele antevia para a época das eleições. Mas a visão é sempre essa, uma visão... Eu não acredito em golpe militar, para falar a verdade. Eu acho que o objetivo dele é também domesticar, entre aspas, as Forças Armadas, colocá-las a seu serviço, mas elas não irão a esse ponto. Eu acho que o que pode acontecer é que elas fiquem neutralizadas diante de outras forças, enfim, de bandos, rufiões, milícias, até, quem sabe, polícia, e esse é o cenário com que ele joga principalmente. O que mais impressiona nessa história toda, Celso, é o papel ao qual os militares estão se prestando nesse governo, passando por vexames históricos, se aliando a essa retórica atentatória do ex-capitão. Tudo isso para garantir as benesses que eles conquistaram ao voltarem a ocupar postos de comando no país. Vale toda essa humilhação das Forças Armadas diante de um ex-capitão inepto, Celso? Olha, eu fui ministro da Defesa e convivi com muitos militares, sobretudo do alto comando, que eram realmente as pessoas com que eu via, tanto do Exército quanto da Marinha e da Aeronáutica, e tinha sempre uma relação muito boa, de modo que me surpreende. Claro que eles também se deixaram levar, tem um lado ideológico também que se sabe, os militares também se comportam muito como classe média, são muito influenciados pelo que diz, sei lá, Veja, Globo News. Isso ajudou a criar mais, digamos assim, a coisa histórica do anticomunismo, que vem lá de trás, da questão da chamada intentona comunista, criou uma resistência neles aos governos mais progressistas. Mas essa adesão ao bolsonarismo, você tem razão, tem muito de oportunismo. Eu diria que não é generalizada, né? Eu acho que houve
certamente resistências, e a prova de que houve resistências é que o Bolsonaro foi obrigado, para continuar com os planos dele, a demitir não só o ministro da Defesa, mas sobretudo o comandante do Exército, que era o general Pujol, e mais os dois outros comandantes que foram juntos também, da Marinha e da Aeronáutica. E isso demonstra que há uma facção, ou pelo menos um grupo, facção não é uma palavra adequada aí, é um grupo aí que se opõe a esse uso político. Agora, eu concordo com você, aparentemente esse grupo que estava no alto comando, que eu acho que o general Pujol encarnava isso, não estou dizendo que ele também não tenha feito concessões, claro que fez, né? Produziu cloroquina e tal, mas ele se recusou a um papel, a uma utilização política das Forças Armadas. Então, aparentemente, esse grupo está perdendo terreno. E esse desfile ridículo, aliás, até o general Mourão qualificou bem, né? Que parecia que o desfile era para convencer que precisava de verba para a Marinha, porque os tanques saíram fumegando. Aí todos esses acordos militares, por exemplo, com os Estados Unidos, que estão sendo feitos, é só para comprar ferro velho. Talvez ferro velho seja um pouco exagero, mas é material que está sendo, como eles chamam lá, descomissionado, que já não serve mais. Então eu acho que tudo isso está junto, mas vamos ver como é que as coisas ainda se desenvolvem. É preciso que a sociedade toda esteja atenta a isso e dê importância a isso. Eu vejo uma parte aí da sociedade muito mais preocupada em encontrar uma terceira via, porque são contra o Lula, do que em enfrentar esse golpismo que não é generalizado, volto a dizer, das Forças Armadas, mas que poderá prevalecer. Para piorar, Celso, Jair Bolsonaro vive chamando as Forças Armadas de meu exército. Na semana passada, ele disse, em uma cerimônia, que os militares são o poder moderador do país e dão um apoio total às suas decisões. Além de irresponsável, Celso, esse tipo de discurso é inconstitucional. O próprio Supremo Tribunal Federal já bateu o martelo, dizendo que as Forças Armadas não são poder moderador. Por que o Bolsonaro segue sustentando essa sandice, Celso, de que os militares são o exército dele? Eu acho que nem no período da ditadura os presidentes generais diziam isso. Anderson, você tem toda a razão, nem na época da ditadura. Havia uma certa impessoalidade na ditadura, né? Digamos, o presidente ali, a ditadura era do estamento militar, junto com a elite econômica brasileira e com outros setores, não vamos agora fazer essa análise sociológica. O Bolsonaro, na realidade, ele não apenas se comporta de uma maneira antidemocrática, na minha opinião, mas de uma maneira antirrepublicana, não é? Porque não é da índole das repúblicas que o exército seja outras pessoas. Isso é uma coisa das monarquias absolutas, e se você for realmente olhar na história, é dos impérios. Não do império relativamente pacífico, embora escravocrata aqui brasileiro, mas do império da época, sei lá, de Roma. É uma coisa cesarista, né? No pior sentido da palavra. E eu acho que isso é muito ruim, mas é como ele age. Então, vamos ver ainda se não haverá reação, vamos ver até que ponto ele consegue levar isso. Eu acho que isso pode ser um fator de irritação, como dizem que houve, eu não sei, não tenho testemunhos diretos, só pela mídia, mas houve uma irritação muito grande com a participação, sobretudo, do Exército nesse evento do desfile, e isso teria sido, inclusive, expresso nas reuniões de alto comando. Mas, enfim, eu também não tenho mais informação do que isso. Diante de todas essas ameaças que temos visto, Celso, as instituições têm reagido à altura do chamado? Ainda que o Supremo e o Tribunal Superior Eleitoral tenham adotado uma nova postura após o recesso de maior contestação ao presidente, não passou da hora de uma atitude definitiva. Por exemplo, há meses o TSE está com aquela ação que investiga crimes eleitorais da chapa Bolsonaro-Mourão durante a campanha de 2018, e provas de que houve irregularidades não faltam, Celso, em especial do financiamento ilegal dessa rede de fake news do bolsonarismo. Os ministros estão, de alguma forma, amedrontados em julgar esse processo e caçar a chapa presidencial, Celso. O que falta para que o judiciário interrompa essa escalada golpista do chefe do executivo? Olha, eu não sei o que falta. Eu acho que o judiciário tem se comportado com bastante altivez nesses momentos, né? Agora mesmo, nesses últimos dias, certas prisões, abertura de certas investigações.
O que eu acho é que, por exemplo, eu não sei se existe alguma ação colocada, porque isso não pode ser iniciativa, acho eu. Normalmente não é iniciativa do judiciário, tem que ser iniciativa dos partidos, ou, sei lá, da sociedade civil, ordem dos advogados, sei lá. É sobre essa questão que parece menor, mas não é. Essa do meu exército, de dizer que tem confiança que as Forças Armadas estão com ele em qualquer circunstância. O que é isso? Ninguém está discutindo, nem ninguém está pedindo para as Forças Armadas fazer golpe contra o Bolsonaro. Agora, elas têm que agir, claro, ele é o comandante em chefe, mas dentro do que estipula a Constituição. Eu acho que tudo isso vai muito de ameaça. Eu acho que ele procura, talvez, criar uma situação, sei lá, não sei, é difícil, eu não quero nem ficar dando ideia, porque eu acho que não é bom, em que ele possa usar as Forças Armadas de uma maneira repressiva e que esteja, digamos assim, aparentemente, ou pelo menos formalmente, dentro da lei. Isso é o que ele vai tentar fazer, porque eu acho que as Forças Armadas dificilmente iriam para uma coisa totalmente e claramente, explicitamente legal. Esse risco existe. Agora, o que se pode fazer? Não sei, eu acho que tem havido muita coisa, mas tudo em última instância, cai no colo do presidente da Câmara, né? Mudando um pouco de assunto, Celso, o Brasil vai ocupar até o fim do ano a presidência transitória do Mercosul, bloco comercial de países da América do Sul que tem perdido força continuamente nos últimos tempos, com o avanço dessa retórica de extrema-direita no nosso continente. O Bolsonaro e Luiz Lacalle Pou, presidente do Uruguai, tentam isolar o argentino Alberto Fernandes e estabelecer negociações bilaterais fora do bloco, algo totalmente sem sentido, que enfraquece o poder de barganha dos países. A chegada do Bolsonaro à liderança do Mercosul te preocupa, Celso? Ainda mais o Brasil sendo o país de maior influência na região. Essa ideia de se estabelecer acordos bilaterais com atores internacionais nesse momento complicado que o mundo atravessa não é um tiro no pé? Olha, eu concordo com você, é um tiro no pé. Eu só acho que ele talvez não consiga se materializar totalmente, porque algumas dessas questões são polêmicas mesmo dentro do Brasil, mesmo em meio de forças que apoiam o Bolsonaro e o bolsonarismo. A própria Fiesp, que tem sido muito medrosa em muitos casos, por exemplo, no próprio acordo com a União Europeia, mas aceitando rebaixas tarifárias incompatíveis com o interesse industrial, mas eu acho que a questão agora é resistir. Pode ser que passe alguma coisa, mas eu acho que as decisões do Mercosul são por consenso e a Argentina tem a impressão que vai resistir. Eu achei nesse sentido muito importante que o presidente Lula, o ex-presidente Lula e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso tenham sido coautores de uma declaração defendendo a integridade do Mercosul, que é justamente contra essa negociação fragmentada, e também defendendo que se preserve a capacidade tecnológica, industrial dos países da região, o que vai também contra as rebaixas excessivas de tarifa. Tenho a expectativa de que isso possa ainda se aguentar e depois de passar da presidência brasileira que a gente volte a um leito mais normal. Mas essa é uma questão difícil que vamos ter que enfrentar em governos próximos. Eu acho difícil que o Bolsonaro consiga fazer isso agora. Eu acho que nem é a prioridade dele. Ele tem essa linha, no fundo é a linha do Guedes, mais do que dele, porque ele não entende nada disso. Mas vejo esses pontos. Agora é preciso, concordo com, enfim, com o que você, de certa maneira, está indicando implicitamente, é preciso que haja uma resistência da sociedade, dos sindicatos, da academia, das associações de empresários, os que têm interesse, não esses empresários aí, pseudo-empresários de supermercados, mas enfim, o que resta de indústria no Brasil tem que ser capaz de resistir a isso. Até indústrias multinacionais estrangeiras estabelecidas no Brasil têm interesse em preservar o Mercosul, a indústria automobilística e outras. Então, tenho esperança de que isso, porque o Mercosul, só para frisar um pouco mais, não é apenas um projeto econômico, é um projeto político, um projeto de paz e democracia na região. Obviamente o Bolsonaro não tem afinidade nenhuma com essas ideias, mas, enfim, mudanças importantes estão ocorrendo na América do Sul, na América Latina e Caribe, e o Brasil está ficando para trás. O Brasil não participa de negociações importantes, como as que estão ocorrendo agora no México sobre a Venezuela. O Brasil costumava, ou pelo menos
fez no governo Lula, liderar esse tipo de negociação, hoje o Brasil é, como queria o Ernesto Araújo, um páreo internacional. É lamentável. Mas vamos ver se a gente, pelo menos as estruturas econômicas são mantidas para depois se poder trabalhar em cima disso. O próprio chanceler argentino, Celso, Felipe Solá, disse recentemente que, abre aspas, atitudes hostis matam o debate, o Mercosul está adormecido, fecha aspas, e que o ministro da Economia, Paulo Guedes, seria responsável pela rigidez do país nas negociações do bloco. Nesse rumo que está colocado, Celso, o Mercosul está fadado à dissolução. O senhor vê futuro para o bloco caso não haja uma mudança significativa de atitudes dos líderes da região? E qual seria essa solução? Eu acho que a minha resposta à sua pergunta anterior já atende a esse ponto. Eu acho que é preciso resistir e eu acho que esse momento trágico que o Brasil está vivendo do bolsonarismo será superado de uma forma ou de outra e eu me animei muito com o fato digamos assim, do Fernando Henrique Cardoso, não que eu tivesse dúvidas sobre o interesse dele no Mercosul, mas que você pode dizer que tem uma ideologia mais neoliberal, assim, ou mais liberal, pelo menos em termos econômicos, tenha se aproximado, enfim, tenha, junto com o presidente Lula, defendido essa integridade. Então, vamos resistir com essas forças que existem e depois a gente pode dar um caminho, inclusive fortalecer o Mercosul com a entrada da Bolívia, é possível até que o Peru e o Chile, com as mudanças que estão ocorrendo, venham procurar uma outra relação com o Mercosul. Eles são associados. Nós temos acordos de livre comércio entre o Mercosul e esses países, mas de repente há campo, inclusive, para aprofundar. Sou otimista no médio e longo prazo, mas para chegarmos lá temos que atravessar o curto prazo e isso exige muita resistência. Como é que o ex-presidente Lula observa esse imbróglio que está estabelecido aqui no Mercosul, Celso? O senhor tem dialogado com ele sobre essas questões que envolvem a nossa política externa, ainda mais nesse momento em que o Brasil torna-se um pária internacional? O presidente Lula está sempre muito atento à área internacional, enfim, nós conversamos, certeza que ele conversa com outras pessoas também, mas nós conversamos sempre sobre esses temas e ele está, você sabe, com tudo que nós fizemos na América do Sul, em relação à África, em relação aos BRICS. Hoje nós estamos vendo, por exemplo, o México na liderança de um movimento de maior independência para a América Latina e Caribe, até falando em substituição da OEA, coisa que é muito forte, muito importante. Ficamos contentes que o México esteja tomando essa posição, porque a gente sempre tinha dúvidas sobre a posição do México, dada a proximidade deles com os Estados Unidos. O presidente Lula está muito atento, tem acompanhado sempre isso, ele participa de grupos, de um grupo, pelo menos, que é o Grupo de Puebla, que são líderes progressistas na América Latina, inclui alguns atuais governantes, e também ex-presidentes, ex-chanceleres e outros intelectuais, né? E eu tenho a sensação de que o presidente Lula, tem a sensação não, tem a convicção de que o presidente Lula vai fazer disso um tema importante, tem feito inclusive dos seus discursos, das suas entrevistas. Agora mesmo ele estava num evento que em princípio não era diretamente relacionado com esse tema, esses temas internacionais, diretamente pelo menos, que era um evento sobre o Memorial da Verdade, sobre as injustiças cometidas com ele, e se estendeu sobre tudo o que ele fez, sobre as atitudes independentes do Brasil e a necessidade da integração da América do Sul. Eu acho que nós teremos, e da América Latina e Caribe, nós vamos ter condições muito interessantes e muito especiais. Temos que estar atentos, porque nós sabemos que as reações como vieram no passado voltarão a aparecer. Temos que nos prevenir disso e tratar disso, mas essa já é outra questão. Celso, eu queria terminar com uma análise sua para uma notícia confirmada na última quarta-feira pelo Senado estadunidense, da indicação da Tenente-General Laura Richardson para liderar o Comando Sul das Forças Armadas, unidade responsável pelas ações militares dos Estados Unidos na América Latina e Caribe. Ela será a primeira mulher a comandar essa guarnição e tinha como entusiasta o presidente Joe Biden. Eu vi algumas críticas da esquerda brasileira de que essa nomeação é perigosa e segue a linha identitária defendida pelo Partido Democrata dos Estados Unidos. Como é que o senhor interpreta essa indicação da primeira mulher para liderar o Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos, Celso? Anderson, você está sabendo mais do que eu não tinha percebido isso. Acho que vamos separar as questões.
Eu acho que a indicação de uma mulher para qualquer comando militar lá nos Estados Unidos é um exemplo interessante. Eu acho que nesse ponto os Estados Unidos está muito mais avançado que o Brasil. Costumava mostrar isso aos nossos militares. Na verdade, a primeira oficial-general das Forças Armadas brasileiras era uma almirante, né? Foi na Marinha, e foi durante a gestão minha, claro, governo da presidenta Dilma. Não vamos diminuir a influência da própria presidenta Dilma, não na escolha individual, mas, digamos, no símbolo, né? E, então, isso é uma coisa que eu não vejo. Agora, claro que o Comando Sul é para tratar do quintal, como eles mesmos dizem. Aliás, eles não dizem pejorativamente, não. Eles consideram aqui o backyard, a entrada dos fundos. A entrada na frente é pelo Atlântico Norte ou pelo Pacífico, a entrada dos fundos, o pátio traseiro, para usar a expressão em espanhol, é América Latina e Caribe. Então, o fato de ser uma mulher que torna mais atraente pode ter um efeito, digamos assim, de soft power, que eu acho que é por aí o perigo. O que é lamentável, e aí que eu quero frisar, é que o Brasil tenha um oficial general, acho que o primeiro foi nomeado no governo Bolsonaro já, né? Não sei se foi no governo Temer, para falar a verdade, houve entendimentos, mas eu acho que foi no governo Bolsonaro, integrando o Comando Sul. Isso é lamentável. Nós vimos há pouco, lá numa visita, o encontro do próprio Trump, o elogio lá do comandante do Comando Sul ao brasileiro, dizendo que ele trabalha para mim, pago pelo governo brasileiro. Veja só que, além de tudo, eu não diria nem de arrogância, mas enfim, a maneira como subalterna, como nós somos tratados, como o Brasil é tratado atualmente lá, em total contraste com o que ocorria antes. Eu acho que o Brasil não tem que estar integrado, há um risco muito grande hoje. Você sabe que quando veio aqui esse assessor de segurança internacional, que é um cargo lá muito importante, foi o cargo do Kissinger, da Condoleezza Rice, em determinados momentos, Brzezinski, na época do Carter, se diz, né, que ele veio oferecer uma participação, uma associação do Brasil, parceria do Brasil com a OTAN, em troca do 5G. É uma coisa que é um perde-perde para o Brasil, porque você banir a China, não que eu defenda necessariamente que tenha que ser chinesa, mas se é a melhor, é a mais barata, é a que inclusive as operadoras telefônicas no Brasil querem, não há por que abandonar. E você tem em troca uma coisa que é negativa para o Brasil, que é comprar para o Brasil conflitos que não são seus. O Brasil não tem nada a ver com isso. Quer dizer, eu acho lamentável que tenha havido uma participação, não sei exatamente como foi, do Brasil nessa manobra naval no Mar Negro, né? Eu não sei se tinha as pessoas presentes lá, se era uma coisa virtual, não obtive detalhes sobre isso. É algo que vocês jornalistas podem pesquisar. De qualquer maneira, eu acho que o Brasil não tem nada a ver com isso. O Brasil não tem que estar no Comando Sul. O Brasil tem que cuidar, sim, do Conselho de Defesa Sul-Americano. E se isso pudesse estender para o conjunto da América Latina e Caribe, de alguma forma, melhor. Eu acho que há limitações, mas enfim, a nova atitude do México nos anima um pouco a procurar também uma coisa mais ampla. Mas, de qualquer maneira, pelo menos aqui, como era na Unasul, que tem que ser revivida, tem que voltar a existir com essas mudanças todas que estão ocorrendo na América do Sul, isso vai ocorrer, eu tenho certeza. E o Brasil tem que ser parte disso, e não é para hostilizar os Estados Unidos, não, é apenas para dialogar de uma maneira mais inteligente, mais apropriada. Veja só, é curioso que, apesar de todas as críticas, às vezes você vê aqui no Brasil dizer que a Unasur é um projeto bolivariano, não era. Né? E, aliás, a Venezuela cometeu erros em relação ao Unasur quando usou o veto para impedir a nomeação de pessoas que ela não gostava muito, mas foi um erro, porque acabou servindo de pretexto para a desativação no governo Temer e, digamos, a denúncia incorreta, a meu ver, do ponto de vista jurídico do tratado no governo Bolsonaro. Mas então nós vamos ter que tentar vamos reativar esses mecanismos para diálogo. Mas eu estava voltando, o Obama percebia a importância da Unasul e ele, certa feita, pediu um diálogo com a Unasul. A primeira participação dele nessas cúpulas das Américas.
Ele pediu, porque ele percebia a utilidade de um grupo, que ele era uma maneira até dele poder dialogar com Chaves ou com Correia, sem precisar demonstrar que estava fazendo isso de maneira direta. Enfim, o que eu quero dizer, só para concluir, é que muito importante é que o Brasil voltar a ter uma política externa digna, uma política externa coerente com o tamanho do Brasil, mas uma política externa que seja solidária com a América do Sul, com a África, com outros países em desenvolvimento, e que explore, digamos, algo que é importante para nós, uma multipolaridade, que trabalhe. A gente sabe que, de qualquer maneira, é uma multipolaridade relativa, porque China e Estados Unidos têm mais poder do que os demais, mas a Rússia é um ator muito importante, a União Europeia é importante, naturalmente, como eu já mencionei, os países em desenvolvimento, porque assim é que o Brasil vai conseguir o que é melhor para o seu próprio povo. Celso Amorim, mais uma vez, muitíssimo obrigado por estabelecer esse diálogo conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero desejar ao senhor um ótimo dia de trabalho, uma boa semana e deixar aqui meu forte abraço. Obrigado de novo, abraço a você e a todos os amigos aí da Faixa Livre. Conversamos aqui com o diplomata, ex-ministro nos governos Itamar Franco, Lula e Dilma Rousseff, Celso Amorim. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui ligadinhos na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!